Blog Talk Radio. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, e brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora a guerra, e brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, fizemos por ela vida e brilha a glória, cuja vitória assim ao Brasil faremos completa e glória por filial. Já de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É isso aí, senhoras e senhores. Aqui Henrique Guilherme com mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência. O programa de hoje irá se focar principalmente na questão do ambientfascismo. Sim, esse lixo de ideologia que tem nos atormentado desde mais ou menos 1970, graças ao planejamento de vagabundos comunistas, socialistas fabianos e outros porcarias. Eu vou explicar direitinho como surge o movimento ambientalista. Eu vou passar para os senhores e para as senhoras informações úteis na hora de debater com alguns desses vagabundos. E o programa vai se focar nesse tipo de situação. Mas antes de começar, eu só tenho dois assuntos para falar que fogem um pouquinho dessa questão do ambientalismo. O primeiro assunto é o concurso Senso Comum. Eu estou esperando ainda mais trabalhos até o fim desse mês, até 30 de novembro. Participe do concurso Senso Comum. Se é a primeira vez que o senhor ou a senhora escutam esse programa, saibam que o concurso Senso Comum é um texto de quantas páginas os senhores quiserem. Os senhores terão que publicar no grupo O Patriota, a Voz da Resistência do Facebook. E esse texto precisa ter um título, que não precisa ser senso comum. E o texto tem que ser dividido em 4 partes. A primeira parte explicando a origem dos governos, para que os governos servem. A segunda parte, qual o governo que temos, explicar, conforme os seus pontos de vista, que tipo de governo temos. Como é esse governo? Quais são as características desse governo que temos? A terceira parte, que eu vou dar mais
importância é porque esse lixo de governo não nos representa. E a quarta parte é que meios temos para lutar contra esse governo que está ferindo os direitos de milhões de brasileiros, ok? Então esse é o concurso. O que ganha, o que vão ganhar os vencedores? Basicamente é o seguinte: os senhores vão mandar o texto, eles vão ser votados, os 3 textos mais votados irão receber R$100, mais um dos livros da lista, o Patriota, conforme a disposição da pessoa. A pessoa vai ler lá a lista do grupo O Patriota e o livro que interessar a senhora ou o senhor que ganhar o concurso, eu vou mandar o livro para que pelo menos fique mais fácil participar dos grupos de leitura que eu criei para debater temas sobre política, estratégia, resistência, todos esses assuntos. Então, esse era o primeiro assunto. Aliás, deixa eu só complementar para explicar novamente de onde vem esse nome, o Senso Comum. O Senso Comum foi um panfleto escrito por Thomas Paine e no final de 1775, ele foi publicado em janeiro de 1776 e motivou os rebeldes patriotas norte-americanos a criarem um sistema de governo novo, a adotarem o sistema republicano, a rejeitarem o lixo da monarquia. E esse texto foi muito bem aceito pelos patriotas, eles formaram aí a nação mais livre do mundo. Ela está sob ataque, infelizmente, mas ainda podemos reverter essa situação e por isso o nome do concurso é Senso Comum. O texto que o senhor ou a senhora escreverem podem ser o senso comum de uma futura revolução cultural brasileira. Então, pensem direitinho, não deem pouca importância para o que estiverem escrevendo e eu conto com a sua participação. O segundo assunto que eu quero comentar, antes de me focar na questão do ambientalismo, é o seguinte: novamente, porcarias em São Paulo, aquele lixo esquerdista que ora trabalha no governo de São Paulo, ora no papel higiênico de São Paulo, que as pessoas conhecem como Folha de São Paulo. Foi publicado, olha só, a polícia do estado de São Paulo está sob ataque. Eu tenho comentado tanto essa situação porque existe uma estratégia, uma situação focada tanto em denegrir a polícia do estado de São Paulo, quanto em atacar e matar policiais no estado de São Paulo. Quase 100 policiais morreram só nesse ano. A população do estado de São Paulo também está sofrendo muito com esses ataques. E são ataques coordenados e preparados pelo PCC. Por bem, o cidadão paulistano, pelo menos tem uma quantidade suficiente de cidadãos que prezam por uma boa polícia, que apoiam a polícia. E por isso, o estado de São Paulo tem um dos menores índices de criminalidade do Brasil, principalmente porque prende muito, principalmente porque trata bandido que nem bandido. Outros estados que nem... Eu não preciso nem citar o nome dos estados. Os que estão sob o domínio do PT são muito mais violentos. Ou então aqueles que votam mais em PT são muito mais violentos. E aqui eu não quero pegar leve com o lixo do PSDB, porque se a situação de violência no estado de São Paulo está controlada, está controlada em termos de relação, em termos comparativos com os outros estados, não é graças ao lixo do Alckmin, o lixo do José Serra ou o lixo do PSDB, mas a população do estado de São Paulo. Eu posso dizer isso porque eu sou santista, apesar de morar em Brasília, e eu vejo que, principalmente em Santos, a população é muito mais participativa. Faz muito tempo que não elegem um vagabundo do PT para a sua prefeitura, e isso tende a ser muito bom e tem um reflexo
na situação de segurança. Então, tendo dito tudo isso, existe aquele jornal, aquele papel higiênico de São Paulo, né, a Folha de São Paulo, que publicou uma informação divulgada por um outro vagabundo infiltrado nas polícias de São Paulo, um delegado, não me lembro o nome, que ele disse assim, que algumas das pessoas mortas nesses ataques, nessas chacinas que o PCC tem realizado, olha só, deixa eu só dar mais uma informação para os senhores entenderem a gravidade da situação. Se sabe, existem documentos do PCC determinando que os seus seguidores, os seus membros, assassinem policiais. Ao mesmo tempo, se descobriu um esquema em que pessoas que têm dívida com o PCC podem se livrar dessa dívida se matarem policiais. O que significa que existe o caso do cidadão participar de algum tipo de atividade dessa, não conseguir cumprir a missão, então eles vão ser justiçados pelo PCC. Então, tendo dito tudo isso, o lixo da Folha de São Paulo publica uma informação divulgada por um porcaria, um incompetente trabalhando na Polícia de São Paulo, dizendo o seguinte, que a ficha de algumas das pessoas mortas foi consultada, então as fichas de algumas pessoas mortas foram consultadas por policiais antes dessas pessoas serem mortas. Ou seja, o infeliz, o vagabundo, o incompetente, está sugerindo que a polícia tem procurado pessoas fichadas no sistema de segurança de São Paulo e ido atrás dela para matá-las. Quando a situação é exatamente essa que eu já expliquei, se sabe que o PCC está perseguindo policiais e matando policiais, se sabe que eles trabalham com pessoas que têm dívida com o PCC e conforme for o sucesso ou não dessas pessoas, elas podem ser justiçadas pelo PCC. E pessoas do PCC também estão envolvidas em crimes, então elas podem eventualmente ser mortas durante a prática do seu crime. E mais do que isso, aliás, a próxima informação eu vou esperar um pouquinho para soltar. Mas esse pessoal que tem militado contra a polícia e que está na polícia, eles não... Parece que são pessoas compradas, são verdadeiros incompetentes vagabundos esquerdistas. Por quê? Se o vagabundo quer divulgar uma informação como essa, pelo menos tenha certeza antes de divulgar. Porque se há alguma suspeita que alguns policiais estão se reunindo para matar não sei que bandido, então faça um grupo de investigação, procura saber quem é que está fazendo isso para depois divulgar essa informação, mas com argumentos, com provas, e não essa vagabundagem que o delegado lá, que eu nem vi o nome, divulgou, dizendo que policiais em São Paulo têm procurado fichas de bandidos do PCC para persegui-los, ou não, porque não, a própria notícia não é clara em relação a isso. Mas tem procurado ficha de bandido para ir atrás deles e matá-los, como se o policial em São Paulo, então em qualquer lugar do Brasil, sai de casa como se eles saíssem de casa procurando confusão. Como se um pai de família que já ganha pouco quisesse mais sarna para se coçar. Então fiquem espertos com esses vagabundos que estão infiltrados na polícia e principalmente com os vagabundos dos jornalistas que escrevem esse tipo de aberração, que sugerem a culpa, que tentam sujar a imagem de uma instituição e que estão empregados pelo lixo da Folha de São Paulo. Ok? Então, se o senhor ou a senhora forem conservadores e tiverem algum tipo de assinatura desse lixo, esse papel higiênico de jornal, cancelem.
foi o que eu fiz com a Veja. A Veja estava começando a publicar mais reportagens extremamente esquerdistas, ok? Antes eu sempre soube que a Veja era uma revista de esquerda, mas infelizmente era a que pelo menos oferecia mais informações. Porém, eu acredito que muitos dos senhores têm a capacidade de filtrar opiniões e informações. Só que recentemente, principalmente na Veja Online, parece que eles contrataram ali meia dúzia de vagabundos, jornalistas incompetentes, que têm seguido essa agenda de uma forma nojenta. Eles têm publicado reportagens para demonizar policiais, sim, para valorizar toda essa questão do ambientalismo, da economia verde. Enfim, eu cancelei a minha assinatura da Veja. Eu espero que os senhores façam o mesmo com todos esses meios de comunicação existentes no Brasil. Inclusive, outro dia, eu passei por eu acho que foi numa livraria, e eu vi lá a capa daquele lixo chamado Carta Capital. Aí eu folhei para saber quem é que patrocina aquele lixo. E eu descobri que a única instituição privada que estava fazendo propaganda naquele lixo era o Banco Bradesco, que é um banco que, se os senhores pesquisarem, vão ver que está envolvido em meia dúzia de falcatruas. O resto era tudo propaganda estatal, propaganda do governo, propaganda da Caixa Econômica Federal, enfim. Se não fosse o governo, o lixo da Carta Capital não existiria, ok? Porque não é capaz de se sustentar. As pessoas, os brasileiros, não compram aquele lixo. Aquilo existe só para manter um meio de comunicação de esquerda. Da esquerda é uma mistura de esquerda revolucionária com esquerda gradualista, que infelizmente é importante para eles manterem em circulação. E é basicamente isso que eu queria dizer. A Folha de São Paulo e alguns vagabundos infiltrados na polícia têm divulgado essas informações, inclusive de uma forma incompetente, porque se o cara está vendo que isso está acontecendo, se ele suspeita que isso daí aconteça, ele, antes de divulgar essas informações, ou seja, dar um toque nas pessoas que têm se reunido para perseguir alguém e matar, ele vai primeiro formar lá o seu grupo, vai investigar direitinho a situação, vai identificar as pessoas, se existirem, que eu não acredito que isso daí tenha acontecido. Eu acho que é vagabundagem do otário mesmo. Da mesma forma que a vagabundagem do jornalista da Folha de São Paulo de publicar isso de uma forma a sugerir que os policiais de São Paulo estão perseguindo pessoas que têm ficha na polícia para matar. Então, fiquem espertos que esse pessoal ele quer justamente colocar isso na cabeça das senhoras e dos senhores. Fujam disso. Os policiais precisam da nossa ajuda nesse momento. Prestem solidariedade aí para as famílias dos policiais mortos. Eles saem de casa todos os dias arriscando a vida pelos senhores, pelas senhoras, pelas suas famílias. E no mínimo, vagabundagem, tanto do delegado quanto da Folha de São Paulo, de criarem esse tipo de situação insuspeita sem provas. Ok? O mais importante, sem provas. A última informação que eu ia dar naquele momento, eu achei melhor dar agora, é a seguinte. O PCC tem perseguido policiais, ok? Vamos partir de informações objetivas. O PCC tem perseguido policiais. O PCC publicou um documento circular interno determinando a perseguição e o assassinato de vários policiais. Ok? A polícia sabe disso. Tá bom? O PCC tem um número de membros que são conhecidos pela Polícia de São Paulo. Ok? Então é natural que durante esse ano o número de buscas por informações de bandidos envolvidos com o PCC aumente naturalmente. Para quê?
para saber quem é que está promovendo esses ataques. Por exemplo, se era um bandido envolvido com o PCC solto, é natural que a polícia pesquise o nome dessas pessoas para saber quem elas são. Isso dentro de uma política de autodefesa. Isso é uma coisa. Outra coisa é eles morrerem dentro desse clima de guerra que há no estado de São Paulo, principalmente causado por uma política do PCC em atacar a polícia, e que eles morram pela própria iniquidade, pelo próprio estilo de vida que eles escolheram. Ok? Principalmente nesses casos que eu já expliquei de justiçamento. Ou seja, eles são do PCC. O PCC impõe a pena de morte para seus membros em uma série de situações. Se o membro solto não faz alguma coisa que o PCC faz, eles morrem. Pensem bem, o PCC não tem medo de perseguir policiais armados. Eles vão ter medo de perseguir os vagabundos que fazem parte da sua organização, que estão cometendo algum tipo de erro, que não estão cumprindo as regras da organização? Não. Então, é natural, em primeiro lugar, que a polícia precise rastrear onde é que estão os elementos do PCC. Para quê? Para saber se eles estão fazendo parte desses ataques contra a polícia e a cidade de São Paulo. Isso é uma coisa. Outra coisa são vagabundos infiltrados na polícia, o caso desse delegado, e no papel higiênico de São Paulo, o caso do jornalista, que eu também nem li o nome, para escreverem, no caso do delegado, soltar informações de uma forma incompetente, displicente e sugestiva. Para quê? Para incriminar os seus policiais e deixar que essas informações sejam usadas por vagabundos na Folha de São Paulo que vão escrever textos demonizando policiais. São coisas completamente diferentes. Se os senhores debaterem com alguém, podem usar esses argumentos que eu estou passando aqui, porque são argumentos objetivos. Os senhores conseguem calar a boca de muito vagabundo com eles. E era basicamente isso que eu queria dizer antes de começar com o tema ambientalismo. Mas antes de começar, um pequeno intervalo só para fazer uma divisão aí de blocos. Então vou deixar aqui a primeira música, vai ser a Fibra de Herói. Fiquem com Fibra de Herói e até daqui a pouco.
É isso aí, senhoras e senhores. Henrique Guilherme novamente com o Patriota, a voz da resistência. Eu gostaria de pedir aos senhores que, se tiverem qualquer dúvida em relação ao programa de hoje, ou então ao ambientalismo, podem mandar. Quem tem meu contato, então por e-mail, que são sempre publicados no final dos vídeos que eu mando no YouTube, e que eu tentarei responder durante o programa. Mas eu vou começar aqui lembrando de uma reportagem que saiu no blog do Ambientalismo. Apesar do nome, é um blog cético, é um blog que mostra como essa farsa do aquecimento global ela perturba a sociedade brasileira. E nessa reportagem, um garimpeiro um garimpeiro perguntava para o repórter: por que o Brasil não gosta da gente, doutor? E de fato, se os senhores, ou então alguns dos senhores, se lembrarem da forma como foram introduzidos a essa palavra garimpeiro, a mídia, os livros, a TV sempre tentavam demonizar os garimpeiros. Mas o que são os garimpeiros? Os senhores imaginam o Brasil grande do jeito que é. Em muitas partes não há policiamento, não há nenhum tipo de apoio do governo. E, por exemplo, as pessoas que moram em capitais sabem o que é uma favela, que é um espaço ocupado por pessoas que não detêm a propriedade nem da casa, nem do terreno, constroem suas casinhas para tentar sobreviver. Acontece que algumas dessas pessoas muito pobres, muito humildes, muito miseráveis, tentam a vida indo para esses locais onde há fácil acesso a alguns minérios. É claro que isso precisa ser regularizado, isso é uma coisa. Outra coisa é a forma como ambientalistas vagabundos pintam esses garimpeiros. Não há nenhum motivo para o Brasil não gostar deles, ok? E dentro desse debate, dentro dessa reportagem, apareceu um jornalista mencionando a questão da Raposa Serra do Sol, daquela situação em que, para estabelecer uma reserva contínua na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, foi necessário mandar, olha só, 9.000 homens de várias organizações federais, armamento de guerra e gastos imensos por quase um mês. Quem escreveu esse trecho foi o Paulo César Quartiero. Ele escreveu assim: para sufocar os legítimos desejos do povo amazônico e do roraimense em particular, lançam-se 9.000 homens de várias organizações federais, armamento de guerra e gastos imensos por quase um mês. É um gasto que realmente os senhores têm que se perguntar por que não há uma mobilização nesse sentido. Longe de mim estar sugerindo uma mobilização federal nesse sentido para resolver o problema dos ataques do PCC contra os policiais no estado de São Paulo. Mas por que o governo de São Paulo, aquele governo composto por vagabundos de esquerda, não tem a iniciativa de dar a devida importância àquele caso, da mesma forma que vagabundos ambientalistas deram importância à missão de desabrigar uma série de proprietários que moravam na região que se transformou na Raposa Serra do Sol. Ok? Então, isso para os senhores verem que políticas ambientalistas têm consequências negativas. Ok? Tem consequência negativa em termos de demonizar um grupo como os garimpeiros. Tem consequências negativas no sentido de mandar agentes federais que trabalham para a federação lutar contra proprietários de casas, de propriedades, de terrenos há muito tempo, há muitos anos, porque um STF lixo determinou que aquela região teria que constituir uma reserva contínua e não descontínua para os índios. Lembrando que a região, olha só, a região que
que esses fazendeiros ocupavam na Raposa Serra do Sol era de mais ou menos, eu não me lembro se era 3 ou 0,3% da reserva. Ainda assim, os vagabundos do STF determinaram que a propriedade deles teriam que ser vendidas para o Estado a preço de banana, porque, como os senhores sabem, reforma agrária no Brasil e esse tipo de compra pode ser feito em títulos que se desvalorizam de uma forma muito rápida. E esse tipo de atuação é criada, esse tipo de situação acontece porque vagabundos infiltrados no governo federal, ambientalistas, consideram que é importante agredir a propriedade desses cidadãos. Não é por causa dos índios. Os índios são os que menos se beneficiam de tudo isso, até mesmo porque existem várias reportagens mostrando como essa atitude, tirar os arrozeiros lá de Roraima, só trouxe pobreza para o estado de Roraima, só criou favelas, foram criadas várias favelas, se eu não me engano, dezenas de favelas, porque não há o que comer e não há onde trabalhar. Então, os índios também não se beneficiam, mas vagabundos, inclusive infiltrados também no Supremo Tribunal Federal, acharam que era importante fazer isso e resolveram o problema dentro da agenda comunista socialista. Por que novamente, no estado de São Paulo, então até no Rio de Janeiro, não se dá o devido valor, a devida importância para a questão da segurança? Eu entendo que há bem menos pessoas assassinadas do que em outros estados. E esses estados também têm que dar a devida importância para o seu problema de segurança. Agora, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, é fácil de resolver, porque a origem desses ataques parte de um grupo específico e que é conhecido. As pessoas são conhecidas, os membros do PCC e do Comando Vermelho são conhecidos. Por que não se toma uma iniciativa, uma linha de conduta mais rigorosa para acabar com isso? E no final das contas, toda essa questão de demonizar o fazendeiro, demonizar os garimpeiros, fazem parte dessa agenda socialista, que é a instigação da guerra de classes. Os senhores notam que quando um jornal quer demonizar algum fazendeiro, eles colocam proprietários do agronegócio. Por quê? Porque as pessoas no Brasil elas já estão doutrinadas, foram domesticadas. É o que eu expliquei em outros programas. O brasileiro, a maior parte do brasileiro, é aquele cachorrinho de Pavlov já doutrinado. Tu escreve alguma coisa como um fazendeiro relacionado com o agronegócio. Às vezes é um fazendeiro muito simples, às vezes é muito rico. Para nós de direita, provavelmente é uma boa pessoa. Por quê? Porque trabalha, porque está produzindo. Para vagabundos de esquerda e esses brasileiros cachorros domesticados pela esquerda, eles já têm uma resistência a esse tipo de palavra, porque eles foram ensinados, foram domesticados a ler alguma coisa como pessoas que trabalham com agronegócio e interpretar como se fosse uma coisa negativa. Ok? Então, por que, olha só, no caso do garimpeiro que acha que o Brasil não gosta dele, e realmente o Brasil não gosta dele, o governo do Brasil não gosta dele, não gosta de ninguém. A intenção no Brasil é criar cada vez mais conflito para quê? Para que os oportunistas da esquerda, esses que já estão na política, esses socialistas, esses vagabundos do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB, todos eles, para eles continuarem conduzindo o Brasil na direção da porcaria que os socialistas internacionais querem. Socialistas de fora, os que ensinaram eles, querem. No caso dos garimpeiros, por que não regularizar a atividade legítima que eles praticam e cobrem imposto por isso? Não é a intenção. Não é a intenção deles. A intenção é justamente, acabar com os garimpeiros, porque eles querem uma reserva lá. Para quê? Eles têm um planejamento de longo prazo, eles querem usar aquilo no futuro. E 2, se cria assim mais um miserável, mais uma pessoa sem trabalho que vai cada vez mais
pedir favores do Estado para sobreviver. Só por causa disso. Ok? Então, essas pessoas são completamente ignoradas pelo governo. Elas, e, ao mesmo tempo, olha só, quando a gente vê o caso dos garimpeiros, eles mesmos criam a própria infraestrutura. Geralmente, quando tem um garimpo, eles mesmos criam. A cidade não é muito organizada, porque, infelizmente, como eu já disse, o brasileiro ele não é muito culto, ele não gosta de ler, é uma pessoa muito simples e muitas vezes muito pobre de espírito. Então, eles criam algo muito similar a uma favela. Mas, pelo menos, eles que criam aquilo e sustentam aquilo. O governo não garante nada ali. O governo não garante nem o poder de polícia ali, nem a segurança para eles, que teoricamente são cidadãos brasileiros. Vejam só, já é complicado fazer policiamento em favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Imagine no meio do mato, onde há uma série de vilas de garimpeiros, qual o poder de polícia que o governo vai ter? Não vai ter nenhum. Ou seja, são pessoas que estão numa situação bem específica, que estão pelo menos trabalhando, não estão atrapalhando ninguém, estão sim usando uma propriedade que não é delas, porque eles não compram. Se comprasse seria ainda melhor, né? Se eles formassem ali fizessem uma vaquinha, comprassem a região, então o direito, uma concessão para extrair os minérios daquela região e sobreviver daquilo. Mas ainda assim, eu digo, o Brasil é muito grande. Se fosse uma questão de voto, tenho certeza que muitas pessoas iriam pensar assim: pô, eles estão precisando de emprego e eles estão lá no meio do mato sem nenhum amparo. Então, se for o caso de permitir que eles usem o que eles sabem fazer, que é extrair minério para poder vender e sustentar suas famílias, talvez tenha aí uma maioria que, aliás, eu acredito que a maioria das pessoas iriam aceitar esse tipo de situação. Então, continuando, as pessoas demonizam essas pessoas, os garimpeiros, mas olha só, os índios, eles também se matam, os índios, eles se embebedam, eles matam crianças, ok? Não estou falando de aborto, estou falando de infanticídio. Se eu não me engano, tem uma tribo indígena que é o seguinte: se a mulher tem gêmeos, o segundo bebê, ele já cai no buraco e ele é enterrado vivo. Olha só, depois que nasce, é uma coisa de retardado mesmo. Então não tem nenhum motivo para, em primeiro lugar, criar reservas enormes para um grupo específico de índios pequeno e, ao mesmo tempo, essas políticas também não são feitas para eles. Fique bem claro isso. Essas políticas de criar reservas, de criar guerras de classe entre fazendeiros e índios, não é para beneficiar os índios, é para controlar ainda mais os índios, deixar mais pessoas na miséria e crescer as linhas da esquerda, ok? As fileiras dos esquerdistas militantes. Então essa daí foi a primeira reportagem. A segunda reportagem que eu já comentei aqui apareceu no blog do Cavaleiro do Templo, e essa reportagem mostrava como o lixo da CIMI, que, se eu não me engano, é Comissão Indigenista Missionária, uma porcaria dessa, vinculada à CNBB, mas o PT, mais a FUNAI, eles tentam convencer os índios e tentam convencer que os índios precisam viver isolados. Ou seja, não tem troca cultural, não tem vontade espontânea dos índios terem mais condições materiais, saírem daquela vida miserável que é viver na selva. Eles vendem a ideia de que os índios precisam de muita terra, comprometendo a propriedade obtida com honestidade e trabalho duro, ok? E na mesma reportagem se mostra como o STF atendeu a um pedido da FUNAI para anular 186 títulos de propriedade no sul da Bahia, sendo que nunca houve índios ali. Os proprietários dessas propriedades perderam quase tudo, já que títulos da dívida agrária da Bahia, olha só, da Bahia não valem nada.
Alguns proprietários estavam ali há mais de 40 anos. Imaginem só, os senhores compraram suas casas, seus apartamentos há 40 anos. Os senhores construíram uma vida ali. Mas vem vagabundos, esses vagabundos do movimento ambientalista, e criam uma lei em que os senhores vão ser obrigados a sair das suas propriedades, daquele local onde os senhores construíram uma vida. O que os senhores acham disso? Eu acho vagabundagem. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que quem apoia esse tipo de coisa é fascista, vagabundo, ambientalista. Mais coisas, vamos ver. Olha só. Foi a vitória comunista, a vitória cultural comunista, que motivou movimentos indígenas e sem terra a invadirem propriedades no sul do Mato Grosso do Sul. Além disso, na Constituição, existe, não sei se é na Constituição ou no Código Penal, que se determina que os índios são inimputáveis e relativamente incapazes, né? Mas olha só, a gente teve aquele lixo da Rio Mais 20 nesse ano. E nessa porcaria, nessa reunião, os índios, que são inimputáveis e relativamente incapazes, pelo menos se mostraram capazes de usar câmeras, de filmar, de tirar foto, celulares, filmadoras, laptops, usavam Skype na cúpula dos povos. E eu acho que está na hora do brasileiro, principalmente dos intelectuais, ou então das pessoas que querem ser intelectuais, então querem ocupar esse vácuo na intelectualidade brasileira, que não há, ok? Não há pessoas pensando coisa nova. Eu tenho, apesar de divergir de muitas coisas em relação ao Olavo de Carvalho, eu acho que ele é um dos únicos intelectuais que tentam criar alguma coisa nova e que pensam de fato. Eu acho que o Reinaldo Azevedo também, mas de uma outra forma, porque o Reinaldo Azevedo ele escreve crônicas, reportagens, não desmerecendo o trabalho dele, eu acho que é muito importante, ele é muito inteligente, ele pensa de uma forma muito lógica, mas para guiar esses intelectuais é necessário que eles e todos pensem que manter os indígenas com status diferente em nossa Constituição é perigoso para o Brasil, é perigoso para o futuro do Brasil. Então, está na hora de repensar isso, ok? Os jornais de esquerda focam nos índios e em suas demandas sem considerar esses elementos concretos do debate, que é basicamente esse. Os índios, eles também querem uma vida como a nossa, aquela visão de imbecil ambientalista, que não é nem a visão deles, eles vendem isso porque eles são comprados mesmo. Mas eu vejo que muita gente acha que o índio ele só quer as bermudas de tactel, chinelinho de borracha e o radinho de pilha da sociedade civilizada. O resto eles querem continuar como índios. Mas isso daí é mentira, ok? Inclusive tem um bom livro da Elaine Dewar, que é um Demão de Verde, que ela mostra como os índios usam carros caros, aviões, computadores, enfim. E só para finalizar essa introdução, olha só, ainda estou na introdução do assunto. O caso do MST. Como é que surgiu o MST? Foram movimentos ambientalistas que promoveram a radicalização de uma reserva lá no Rio Grande do Sul. Os índios, apoiados por uma política do vagabundo do Geisel, começaram a se tornar mais violentos e, até amparados pelo governo, fizeram ali houve uma batalha, uma verdadeira batalha contra sem terras, pessoas, não do movimento sem terra, mas pessoas que não tinham terras, que tinham feito ali uma espécie de favelinha numa região que era considerada lá uma reserva deles, se bem que naquela época essa questão da reserva ser uma reserva que ninguém pode tocar, o cidadão não indígena não pode entrar, aquilo não existia porque era uma sociedade mais sensata, e foi justamente no governo do Geisel que esses movimentos ganharam amparo e força, eles conseguiram expulsar
as pessoas desabrigadas que moravam naquela reserva, eles se juntaram, se eu não me engano, num local chamado Encruzilhada do Nonóia. E ali, vagabundos do PT, socialistas, a própria Comissão Pastoral da Terra, relacionada com o lixo da CNBB, aquela convenção, aquele concílio de bispos vagabundos, de bispos comunistas que fingem ser católicos e que promovem a agenda ambientalista no Brasil, não só ambientalista, toda a agenda da esquerda é abraçada por aqueles babacas que fingem ser católicos. Então eles manipulam esses índios, esses sem terra, para formar o quê? O movimento sem terra. É assim que surge o movimento sem terra, por uma questão que envolve ambientalismo, ok? Índios agressivos contra cidadãos, contra pessoas pobres, e que são expulsas do local onde moravam com apoio do governo, ok? O governo se colocou ali em favor dos índios, o governo não deu nenhum amparo para esses cidadãos, já que era uma reserva, era propriedade ou federal ou estatal, não estou lembrado, era perfeitamente possível que o Estado era um território muito grande, ok? Que o Estado falasse, essas pessoas precisam morar também. Eu não vou diferenciar esses meus irmãos desses meus irmãos. Esses meus irmãos têm uma cor um pouquinho mais, não sei, marrom, desses meus irmãos têm uma cor de pele um pouquinho mais vermelha. Não vou diferenciar. Então, se eles não têm casa, estão ali tentando fazer suas vidinhas nessa reserva, então eu vou reservar, vou ceder, não sei, alguns lotes ali para eles. Mas não. O governo adotou a postura ambientalista vagabunda e expulsou aquelas pessoas que não tinham onde morar da reserva da reserva original onde estavam aqueles sem terra antes de formar o movimento sem terra. Então, essa foi a introdução. Agora eu vou passar, são 3 partes específicas que vai ter o programa a partir de agora. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre fatos interessantes que os senhores poderão usar num debate contra ambientalistas fascistas e vagabundos. Ok? São várias informações que valem a pena os senhores prestarem atenção e que com certeza os senhores poderão usar em debates futuros. A segunda parte vai falar sobre o Climate Gate, que foi um escândalo no think tank da ONU para a produção de informações sobre o meio ambiente e que mostrou que a principal universidade que criava informações para a ONU em relação ao aquecimento global, meio ambiente, essas coisas, estava lotada de vagabundos fraudulentos. Foram comprovadas fraudes nas pesquisas da ONU e do IPCC da ONU que determina essa questão do aquecimento global. Vou mostrar por A mais B como esse Climate Gate ele praticamente invalida toda a posição ambientalista. E no fim, eu vou mostrar como existe sim algo que pode se chamar de uma conspiração para introduzir o tema ambientalismo para se atingir objetivos socialistas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vou começar aqui com os fatos interessantes, que é o seguinte, eu vou fazer essa parte como se fosse uma bateria. Se os senhores tiverem dúvida, mandem essas dúvidas por e-mail ou pelo Skype ou pelo Facebook. Eu talvez consiga ler e responder aqui no programa. Primeira informação. Se a União Europeia cortasse em 20% o CO2, o gás carbônico, até 2020, que era a intenção original do protocolo de Kyoto, a temperatura para 2100, ok? A temperatura prevista por esse lixo de PCC, que já não é grande coisa, ok? Eu estou só mencionando isso para jogar dentro do jogo deles, para mostrar como mesmo jogando com as informações deles, eles perdem. Então, essa temperatura prevista para 2100 chegaria de qualquer forma em 2102, ou seja, 2 anos depois, a mesma temperatura média global, que em termos
reais, em termos até sensoriais, não ia fazer nenhuma diferença, ok? Para você ter uma ideia, a estimativa do IPCC é que a temperatura para 2100 aumente de hoje para 2100 2,5 graus Celsius. Apenas 2,5 graus. Se o protocolo de Kyoto fosse seguido, eles conseguiriam reduzir esse aumento, ok? Esse aumento seria de 2,5 graus para 2,2 graus, ou seja, apenas 3 décimos de grau, que é irrelevante. Eu vou explicar por que é irrelevante de uma forma mais certa. Mas o que é irrelevante? Agora, outra informação importante. Quando os senhores e as senhoras se deparam com uma foto de um urso polar isolado, ou então com aquela argumentação de que os ursos polares estão morrendo, isso daí começou mais ou menos, se eu não me engano, foi uma palestra no ano 2000, 2001, 2002, foi ministrada pelo vagabundo do Al Gore Jr. O Al Gore foi o vice-presidente dos Estados Unidos na era do vagabundo do Clinton, e ele mencionou esse caso dos ursos polares que estavam entrando em extinção por causa do aquecimento global, e ele mencionou que pesquisas mostram que a população de ursos polares estava se reduzindo. Acontece que a informação que ele usou foi uma parte de um estudo que pesquisou 20 populações de ursos polares, ok? Eu sei que alguns dos senhores pensaram que eu ia dar as mesmas informações que o Ricardo Felício deu em sua palestra aí no YouTube. Eu vou dar uma informação um pouquinho diferente. É o seguinte, dessas 20 populações pesquisadas, que foram pesquisadas por uma ONG chamada World Conservation Union, na verdade, uma população, e talvez duas, por uma questão de variância estatística, tenham diminuído de tamanho. Mas 16 permaneceram estáveis e 2 cresceram. Ou seja, não se tem nenhuma evidência de que os ursos polares estejam morrendo cada vez mais. Muito pelo contrário. O vagabundo do Al Gore, ele deu um tiro no pé porque ele falou uma informação que vai completamente contra os fatos. Vejam, desde 1960, a população de ursos polares quintuplicou. Em 1960, estavam registrados 5.000 ursos polares. E no ano 2000, essa população foi para 25.000, ou seja, tem uma explosão populacional de ursos polares. Está entendendo? E talvez uma boa parte disso seja decorrente da própria questão do aquecimento. A temperatura da Terra, a temperatura média da Terra, realmente aumentou durante o século XX. Aumentou levemente, nada preocupante. Ela começou a cair, se eu não me engano, em 1998. Ela voltou a cair, ok? Mas ao longo do século XX, teve ali alguns surtos de aumento, teve uma pequena redução no meio, depois voltou a aumentar. Talvez, por esse aumento de temperatura, os ursos polares tenham ficado com tanta fanha e feito tanto sexo para quintuplicar a população, ok? Eu vou explicar como a temperatura é importante nessa questão da reprodução, da energia, de dar mais energia para a vida na Terra. Perdão. A temperatura é importante para a vida na Terra. A energia é importante para a vida. Ok? Muitas pessoas falam que a água é o elemento básico para a vida e realmente aparentemente precisa de água para haver vida. Só que pode ter água. Se não tem energia, pode esquecer, não vai ter vida. Ok? Se não tem energia, não vai ter vida. Simples assim.
E nesse contexto, o aumento de temperatura é bom. E eu vou mostrar as pesquisas que reforçam essa informação. Então, em uma pesquisa não, se não me engano foi em 2003 ou 2004, o mesmo vagabundo Al Gore, ele diz numa palestra que uma onda de calor que aconteceu na Europa em 2003 e que matou algumas pessoas, era a pior coisa do mundo e que as pessoas precisavam se preparar para algo pior. Por quê? Porque essa onda de calor, que foi curta, matou 35 mil pessoas. É muito. Aparentemente é muito. Em Paris, foram 3.500 pessoas que morreram por causa de uma onda de calor. Na França, 15 mil pessoas morreram. Na Alemanha, 7 mil pessoas morreram. Na Espanha, 8 mil pessoas morreram. E na Grã-Bretanha, 2 mil pessoas morreram. Só que vejam só, o frio mata por ano, não precisa ter onda de frio. Por ano, o frio mata 25 mil pessoas por ano na Grã-Bretanha. Ou seja, uma onda de calor matou 2 mil pessoas, uma onda ocasional de calor, mas o frio mata muito mais pessoas. Ok? Entre 98 e 2000, os frios na Inglaterra, inclusive coincidem com essa redução no aquecimento global. Os invernos foram mais rigorosos e mataram quase 50 mil por ano. Ou seja, tu pega as 2 mil vítimas dessa onda de calor, elas não são nada em relação às 50 mil pessoas que morreram por ano na Inglaterra entre 98 e 2000 por causa de frios mais rigorosos. E, de uma forma geral, enquanto o calor mata mais ou menos 200 mil pessoas por ano, o frio mata mais de 1.500.000 pessoas. Está entendendo? O que é importante olha só, as informações objetivas que os senhores precisam ter quando forem debater. Até para pagar sapo. Quando perguntam, mas como as pessoas morrem de calor, em ondas de calor? Como é que eles contam as pessoas que estão morrendo de calor? Por problemas cardiorrespiratórios, principalmente respiratórios, ok? E de frio, como as pessoas morrem? Problemas cardiovasculares, infarto, ok? Pessoas que morrem de hipotermia. Então, essas são as causas. E outra informação importante, o frio mata mais pessoas, um aumento na temperatura mata bem menos pessoas do que uma diminuição da temperatura. Quando, por exemplo, a temperatura chega melhor, eu vou falar isso de uma forma mais organizada daqui a pouco, que tem uma parte que eu vou falar justamente sobre isso. Inclusive, olha só, um aumento de 2 graus Celsius na temperatura da Grã-Bretanha pode matar mais 2 mil pessoas de calor. Isso daí é pesquisa. Lá os britânicos têm um sistema de verificação de temperatura por ano e quantas pessoas morrem de frio e de calor por ano, porque é um país com clima frio, todo país de clima frio sofre com essas temperaturas mais frias, então eles precisam manter as estatísticas em relação a isso. Então, olha só, um aumento de 2% na temperatura da Grã-Bretanha se sabe por pesquisas que pode matar 2 mil pessoas de calor. Mas também se sabe que esse aumento de 2% poupa 20 mil pessoas de morrerem de problemas cardiovasculares. Okay? Ou seja, é um saldo positivo, um aumento de temperatura poupa 18 mil vidas na verdade. Ok? E isso porque é muito mais fácil se adaptar ao calor do que ao frio. É muito mais fácil. Por exemplo, na Filadélfia, existe um conceito de temperatura ótima, que é a temperatura mais ou menos agradável em média das cidades, e cada cidade tem a sua temperatura ótima. E nos anos 60, a sua temperatura ótima era de 26 graus Celsius.
Durante os anos 70, também foi registrado que quando essas temperaturas aumentaram até chegar a 38 graus, matou muita gente. Por quê? Porque foi um evento, uma novidade, eles não estavam acostumados com aquele calor. Mas hoje se sabe que o mesmo aumento não mata mais ninguém. Ao mesmo tempo, quando as temperaturas chegam ultrapassam o limite inferior, se chega à temperatura mínima e passa daquela temperatura mínima, continuam morrendo pessoas na Filadélfia. Por quê? Porque é muito mais fácil se adaptar ao calor do que ao frio. É simples. Em Helsinki, a temperatura ótima é de 15 graus Celsius. E se sabe que quando se chega à temperatura máxima, mais ou menos 298 pessoas morrem. Mas quando se chega à temperatura mínima, 1.655 pessoas morrem. Está entendendo? É melhor você chegar à temperatura máxima porque se poupa mais vidas. Em Atenas, a temperatura ótima é de 24 graus Celsius. Quando se chega à temperatura máxima, 1.376 pessoas morrem. Só que quando se chega à mínima, 7.800 pessoas morrem. O clima mata. Essa é a triste conclusão, mas é uma conclusão que não podemos escapar, que nós temos que viver com ela. E viver com a consciência objetiva que calor... Eu detesto calor, vou ser sincero, eu detesto calor. Eu nasci em Santos. Santos é quente como o inferno. Eu acho Santos uma das cidades mais bonitas do Brasil, se não for a mais bonita. Eu tenho uma relação especial mais com São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo porque é mais frio. Eu gostava de morar em São Paulo. Mas Santos eu acho também muito bonito, talvez a cidade mais bonita do Brasil, mas é quente demais. Eu não gosto do calor. Mas eu tenho consciência que o calor é bom. Não é à toa que os velhinhos, quando se aposentam, eles querem ir para Santos, querem ir para a praia, querem ir para climas mais quentes. Porque isso daí, o calor faz bem para a vida. Entendam isso. O ser humano, os animais na Terra, eles existem por causa do sol, por causa da temperatura. É simples. Então, quando há falta de temperatura, mais pessoas morrem. É simples assim. E outras informações importantes. Ao mesmo tempo que o IPCC acha um absurdo que a temperatura global vai subir vai subir 2,5 graus até 2100, existe um fenômeno chamado ilhas de calor, que é mais ou menos o seguinte: quando as cidades crescem, a temperatura sobe. E sendo que a temperatura sobe, no centro dessas cidades se formam essas ilhas de calor. Los Angeles sofreu um aumento de 2,5 graus Celsius durante o século XX. Ou seja, o aumento esperado na temperatura global pelo lixo da ONU em 2100 é mais ou menos o que Los Angeles sofreu durante o século XX, até durante um período menor. E as pessoas estão muito bem, obrigado, em Los Angeles. Em Houston, o aumento foi de 0,9% em uma década. Ou seja, o que a Terra precisaria de 100 anos, não, me desculpe, seria 33 anos, né? Um terço de 2,5% mais ou menos, de 3. Aliás, um terço de 3 graus Celsius, arredondando para encaixar a conta. O que a Terra precisaria de 33 anos para aumentar, ou seja, 1 grau, Houston sofreu em uma década, na década de 90. E Houston está muito bem, obrigado. Em Tóquio, a temperatura no centro da cidade chega a 40 graus Celsius, que é mais ou menos 11 graus Celsius a mais do que na periferia. Ainda assim, todo mundo quer morar no centro de Tóquio. É uma das regiões mais valorizadas do mundo. Agora vamos falar em dinheiro. Se o protocolo de Kyoto tivesse sido implementado,
seu custo teria sido de mais ou menos 5 trilhões de dólares, eu não sei se é por ano ou total, até 2020. Eu acredito que seja por ano, porque ia impactar na economia global. E só cortaria a temperatura em 2100 em algo em torno de 0,3 graus Celsius. Ok? Ao mesmo tempo, estudos... Opa! Aliás, eu vou continuar com essa parte do dinheiro. Os oportunistas lá do IPCC calculam que mais ou menos o custo-benefício de $1 investido no protocolo de Kyoto teria um retorno de 40 centavos de dólar. Isso desconsiderando as mortes causadas pela suposição de um impacto na temperatura global, que é coisa que só eles acreditam, se for levar em consideração os parâmetros deles e for possível reduzir a temperatura global, ao mesmo tempo eles dizem que tem um retorno de 0,4 dólar por dólar investido no protocolo de Kyoto, sem levar em consideração as mortes. As mortes por quê? Por frio, né? Por não aumento de temperatura. Só que, olha só, existem pesquisas que mostram que $1 investido em campanhas contra a AIDS, ou então em ajudar pessoas com AIDS, ou então a se prevenirem da AIDS, teria um retorno de $40. Com 27 bilhões de dólares, ou seja, tu pega aquele custo de 5 trilhões de dólares do protocolo de Kyoto, só usa 27 bilhões de dólares em programas de combate à AIDS e vocês salvam 28 milhões de vidas. Se isso daí fosse usado para comprar comida e distribuir comida em regiões miseráveis, com apenas 12 bilhões de dólares, eles salvariam 2 milhões de vidas e teriam um retorno de $30 por real investido. Se investissem, ou melhor ainda, se cortassem subsídios, se usassem cada dólar em campanha para se cortar subsídios em países que têm subsídios aos produtos alimentícios, teriam um retorno de $15 por dólar investido. Bem mais que o protocolo de Kyoto. E se fosse em programas de prevenção à malária, de combate à malária, teria um retorno de $10. E com 13 bilhões de dólares, se cortaria a incidência da malária à metade e reduziria a morte de crianças em 72%, de crianças com malária. 72%. Então, os senhores têm que começar a fazer essas perguntas. Por que um bocado de doido se reúne para bolar um plano que vai ter um custo de 5 trilhões de dólares e esses programas de combate à AIDS, de combate à fome, de corte de subsídios, de combate à malária, eles não recebem os devidos recursos, a devida atenção, pelo menos. Porque interessa alguém a morte, interessa alguém que, por exemplo, no Brasil, se proíba os agrotóxicos. Tem um grupo de vagabundos que querem acabar com os agrotóxicos no Brasil, que não são nada mais que fertilizantes, que os senhores já comeram com certeza e que não tem nenhum problema, ok? E por que eles querem acabar com isso no Brasil? Porque se acaba com fertilizante, a nossa produtividade rural vai cair mais ou menos 70%. Ou seja, os países que competem com o Brasil em termos alimentares, em termos no mercado primário, vão atropelar o Brasil. Sendo que esses países que competem com o Brasil, eles já usam de muito mais subsídios que os nossos fazendeiros. Eles já têm uma proteção da população de seus países muito maior do que aqui no Brasil. No Brasil, o fazendeiro, infelizmente, tem uma vida muito sofrida. E o brasileiro também precisava dar mais atenção, apoio aos fazendeiros. Outra informação objetiva. Em estudos de 2006 mostraram que maiores temperaturas reduziriam mortes de frio em menos
Olha só, você aumenta a temperatura, menos 1.700.000 mortes por ano de frio. E mais, é claro que se aumenta a temperatura, também vai ter aqueles problemas de mortes por problemas cardiorrespiratórios. Então, 365.000 mortes a mais de calor. Ou seja, um saldo de mais ou menos 1.400.000 vidas positivas, poupadas, salvas, se fosse possível aumentar a temperatura. As vidas poupadas seriam de mais ou menos 175.000 pessoas nos Estados Unidos, mais 175.000 pessoas na União Europeia, mais 720.000 pessoas, tanto na China quanto na Índia. Eu estou terminando essa parte das informações antes de ir para a questão do Climate Gate. Eu quero dizer aqui para os senhores que o gás carbônico é um amigo. Eu expliquei num programa parecido com esse o que compõe o ar é composto do quê? Os senhores já ouviram falar daquele meme, o que há no ar? No ar, aí os senhores pegam o no, né, dividem em N e O, ou seja, tem 79% de nitrogênio, tem 21% de oxigênio e tem argônio. Mas não só isso, também tem água, que é mais ou menos 4%, e gás carbônico. Essa informação do gás carbônico, eu me equivoquei no último programa, porque eu falei 0,38% de gás carbônico e eu estava errado. A quantidade de gás carbônico no ar é 10 vezes menor do que 0,38%. Na verdade, é 0,038%. Ok? E não tem como esse tão pouco gás ter qualquer tipo de influência na temperatura global. E muitos climatologistas já afirmam isso sem nenhum medo. Quem está se passando por ridículo são justamente os defensores do aquecimento global, principalmente os que falam demais em efeito estufa, em gás carbônico, que demonizam o gás carbônico. Mas olhem só como o gás carbônico é importante para a vida. Estudos mostram que se você triplica o gás carbônico no ar, ou seja, eles fizeram isso numa estufa, ok? E nessa estufa eles aumentaram o gás carbônico. De 0,038 eles colocaram 0,1% de gás carbônico. E rosas e orquídeas cresceram mais 15% com aquele aumento. Arroz, trigo, centeio, eles cresceram mais 64%. Ou seja, bem mais que mais do que a metade de aumento, mais de 50% de aumento. Batata doce, cresceram mais 75%. O feijão e a soja cresceram cerca de 46%. Por quê? Porque da mesma forma que os senhores respiram ar, as plantas respiram gás carbônico. Então, se vocês aumentam essa oferta de gás carbônico, elas conseguem produzir mais energia e crescer mais. Simples assim. Ou seja, as pessoas ainda não viram uma pesquisa que mostra como esse aumento de temperatura e de gás carbônico vai impactar de uma forma positiva na produção de alimentos, inclusive salvando muitas pessoas da morte de fome. Ou seja, pessoas que em outro contexto, em um contexto mais frio, morreriam de fome por falta de comida, elas teriam mais acesso à comida. E essas pesquisas foram feitas na Michigan State University. São pesquisas reconhecidas e conhecidas. Se os senhores quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Todas as informações que eu passo aqui, eu acho até que é bom que sejam checadas pelos senhores. E é isso. Aí outra informação interessante, os alarmistas. Vamos pegar uma instituição que produz informação para o lixo da ONU e que inclusive participou desses debates e dessas pesquisas que o IPCC usou para mentir e dizer que a temperatura global estava aumentando. E vamos ver qual é o método de pesquisa que eles adotam. Um dos presidentes de uma dessas instituições, que o nome do vagabundo é James Hansen,
Ele faz parte do Goddard Institute de Estudos Espaciais, ok? Que é uma parte da NASA, que é uma espécie de setor da NASA. E ele disse em 2009 que nos restam apenas 4 anos de vida, que a Terra morreria em 4 anos. Ao mesmo tempo, tem uma outra organização, esse James Hansen, ele trabalhou na questão da elaboração, da criação dos dados para fingir um aquecimento global. E tem uma outra organização chamada National Oceanic and Atmospheric Administration, que ano após ano divulga relatórios dizendo que esse foi o ano mais quente da história. E os trabalhos desse National Oceanic and Atmospheric Administration são supervisionados pelo vagabundo do Hansen, que trabalha naquele Goddard Institute. Então, 2 meteorologistas sérios, eles resolveram, sendo que eles tinham dados diferentes de temperatura, e vendo a manifestação desses vagabundos, dessas organizações financiadas por dinheiro federal nos Estados Unidos, e vendo que eles estavam apresentando dados que não batiam com deles, eles resolveram criar um relatório, ok, para desbancar, para mostrar como a metodologia desses institutos era falha. E se os senhores quiserem pesquisar esse relatório, busquem por Joe Dalio e Anthony Watts, ok? Esses dois são 2 meteorologistas, eles produziram esse relatório e eles mostraram o seguinte: a NASA e a NOAA, ou seja, novamente, a NASA, estou dizendo aqui porque ela controla a Goddard Institute de Estudos Espaciais, de Spatial Studies, e a NOAA, né, National Oceanic and Atmospheric Administration, são ambas têm relação com o governo federal. Elas estão usando menos estações de temperatura para montar seus dados. Em 1970 eram 6.000. E agora, nessa última década, eles estão usando 1.500. Então os senhores pensam, que tipo de pesquisador sério, para ter mais credibilidade, diminui sua base de dados? Okay? Então, primeiro passo para fingir um aquecimento global: diminui a quantidade de dados. Então, de 6.000 foi para 1.500. Dentre essas estações cortadas, estão aquelas que ficavam em latitudes e elevações bem altas, que os senhores sabem que são mais frios, bem como espaços rurais, que, como eu mostrei, são longe das ilhas de calor artificiais das cidades. Então, eles cortaram justamente as estações de medição mais frias. Eles estão corrigindo temperaturas mais antigas para dar a impressão de uma tendência de aquecimento. Também, eles fizeram isso nos seus estudos. Essas instituições também estão escolhendo meticulosamente as estações que ficam próximas de aeroportos movimentados e outros locais que sofrem de ilha de calor, okay? Que sofrem de um aquecimento artificial. A NOAA, ela pegava informações de 600 cidades no Canadá nos anos 70. E os senhores sabem que o Canadá é um cubo de gelo que fica ao norte dos Estados Unidos. Hoje, quantas cidades no Canadá eles usam para montar a base de dados deles? Só 35. Por quê? Porque se usasse mais cidades do Canadá, eles iam ter uma previsão de temperatura mais real, né? Porque iria usar mais informações compatíveis com a dos outros lugares, e a temperatura ia ficar mais baixa. Desde 1990, a NOAA triplicou as estações usadas que ficam em elevações menores, reduzindo pela metade o número das estações acima de 300 pés. Além disso, ela tem omitido estações localizadas nos Andes e usa apenas 25% das estações russas que eram usadas antes. E a Rússia, os senhores sabem também, que é um cubo de gelo que fica ao norte do continente asiático e europeu.
Então, com tudo isso, essas instituições que são conduzidas, controladas pelo governo federal norte-americano, que tem ali uma boa infiltração de vagabundos socialistas, ambientalistas, elas manipulam as informações para quê? Para vender para os senhores que a temperatura do mundo está aumentando, quando na verdade está diminuindo. Então eu vou terminar o bloco aqui, eu vou colocar mais uma música, e quando eu voltar eu vou falar sobre o Climate Gate, ok? Então, fiquem no ar e, deixa eu ver, eu volto em mais ou menos 2 minutos, fiquem com o hino da infantaria? Não, vamos colocar um que faz tempo que eu não coloco. Das comunicações, canção das comunicações. Pelas estradas sem fim, ou pelo campo caminha a glória. Os nossos filhos, as nossas antenas, branquecidas vitórias. Quando soa a metralha, ou o ronco dos canhões, no céu da pátria ecoa teu nome comunicações. E quando a vitória vier, alguém falará do comigo. Na paz, assim como na guerra, teu lema é sempre servir. E quando a vitória vier, alguém falará do comigo. Na paz, assim como na guerra, teu lema é sempre servir. Dentro das noites escuras, o teu trabalho silente será. E nessa mulher somente a bravura ao teu lado caminhará. Sempre estarás na vanguarda e cumprirás o comando assessor. Com o nome de Rondon, o samba em nossos corações. E quando a vitória vier, alguém falará no comigo. Na paz. Assim como na guerra, seu lema é sempre servir. Então, eu estou de volta, senhoras e senhores. Antes de continuar, deixa eu contar um pequeno caso. Recentemente, eu debati com um desses vagabundos monarquistas, antissemitas, integralistas, e eu pude presenciar um caso de verdadeiro antissemitismo. Como? Sem saber absolutamente nada a respeito da vida e da família do grupo da família Setúbal, o grupo que manda no Banco Itaú. Eu não conheço muita coisa deles, o que eu sei é que não há nenhuma evidência de que eles sejam judeus. E esse rapaz, ele igualmente também, ele mostrou que não tinha certeza, ele não sabia se eram judeus. E durante o debate, ele deixou claro que ele chamou eles de judeus porque era um grupo de banqueiros e com o nome Setúbal. E o nome Setúbal, alguns cristãos novos se chamavam Setúbal. Não todos, alguns se chamavam Setúbal. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência de que outras pessoas que nasciam em Setúbal, sem origem judaica, também não eram chamados de Setúbal. Mas ele, de uma forma muito temerária, chamou esse pessoal do Grupo Itaú de grupo de judeus que controlam o mundo. E nós sabemos que o rapaz é integralista. Um vagabundo integralista escreveu num texto algo como os judeus são os maiores detentores de propriedade no mundo, e principalmente de propriedade bancária, então eles são sim os maiores responsáveis pelos males do mundo.
Ou seja, ao mesmo tempo ele queria atingir a família Setúbal e o ofício de banqueiro. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque dentro dessa visão antissemita, ou seja, julgar sem saber, ele não sabia que tipo de religião ou de cultura os Setúbal faziam parte. Inclusive eu mostrei que existem muito mais evidências de que eles sejam católicos, pelo menos uma parte considerável da família é católica, e há muito tempo. Mas ele, sem saber isso, achou que o cara era judeu porque ele era banqueiro. E isso é uma manifestação de antissemitismo, ainda mais quando esse pessoal, essas porcarias aí, antissemitas, integralistas, eles consideram os banqueiros necessariamente um grupo do mal e eles acham que isso daí está muito relacionado com os judeus. Eu estou só falando isso porque aí eu fui pesquisar também quais eram os nomes dos cristãos novos e eu descobri que muitos cristãos novos assumiam os nomes de Amaral e Pimentel. E tanto por parte de mãe quanto de pai, eu tenho esses antepassados, os Amarais e os Pimentéis. E eu trabalho com dinheiro. Eu trabalho com contabilidade. Ou seja, na visão deles, provavelmente eu sou um judeu também. Será que eu sou um judeu? Eu descobri hoje isso. Eu achei até legal. Será que eu sou judeu? Eu não sei se eu sou judeu. E eu dizendo isso, talvez eu seja até mais maltratado por eles. Eu quero só ver a crítica deles. Não, o rapaz lá, o patriota, é judeu. Como se fosse uma crítica, né? E é só por causa disso que eu estou contando. Hoje talvez eu descobri que talvez eu seja judeu. Mas continuando com o Climate Gate. Climate Gate estourou em novembro de 2009 e mostrou que o Climatic Research Unit, a unidade de pesquisa climática da Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha sempre, ela era composta por elementos muito ruins. Muito ruins. Vou mostrar por quê. Esse Climate Gate foi um caso de e-mails vazados, trocados pela elite dos produtores de informação e conhecimento do IPCC. Ou seja, não era pelo segundo em comando, não era pelo terceiro em comando, não era por aqueles que produziram só o finalzinho da última palestra, não. Eram os vagabundos que produziram as informações para o IPCC. E esses e-mails vazados eram do chefe dessa unidade de pesquisa climática, o Phil Jones, um dendrocronologista do Climatic Research Unit, que eu vou começar a chamar de CRU, para ser mais rápido, chamado de Keith Briefer, o modelador computacional Tim Osborne, Mike Hume, que era diretor do Tyndall Center for Climate Change Research, que trabalhou com eles, o Michael Mann, que é pai do gráfico do taco de rock, que é completamente desacreditado hoje. O gráfico taco de rock era o seguinte, mostrava como a temperatura estava diminuindo e, de repente, ela faz uma elevação brusca para cima, como se durante o século XX tivesse acontecido alguma coisa que tivesse motivado esse aumento, e a intenção deles era demonizar o gás carbônico. São vagabundos mesmo, eles tinham essa intenção declarada, os senhores vão ver nos comentários do e-mail. E para começar, e tem mais um vagabundo que aparece nesses e-mails, que é o Tom Wigley, que é um dos conselheiros do Al Gore. Ou seja, só pode ser besteira, né? Então, os e-mails, em primeiro lugar, eles criticam meios de comunicação por dar muito ênfase à notícia, ok? Aliás, não nos e-mails. Depois que essa situação foi flagrada, os meios de comunicação começaram a dar ênfase a essas notícias. Eles criticaram, eles não queriam que as pessoas soubessem que eles eram vagabundos fraudulentos.
que eles não eram pesquisadores sérios. Eram pessoas compradas por grupos que querem fazer com que os senhores, as senhoras e os seus filhos pensem que estão no fim do mundo. Para quê? Para se sentirem fracos e dar para uma instituição estatal o poder de controlar suas vidas em nome da sobrevivência futura. Então vamos lá. Um dos e-mails comenta a morte de um cético. Um cético climatologista nada mais é do que uma pessoa sensata que nega essa farsa do aquecimento global. E nesse e-mail se fala assim, o Phil Jones, ele escreve assim: de uma forma esquisita, são boas notícias. Ou seja, ele fica feliz com a morte do seu oponente ideológico, do seu oponente científico. Em outro e-mail, se tem evidência de manipulações de dados. E deixa eu ver quem foi que escreveu. Foi um e-mail do Phil Jones para o Ray Bradley, para o Michael Mann, para o Keith Briefer e para o Tim Osborne. Ele escreve assim: eu acabei de completar o truque da natureza de Mike. Eu já vou falar sobre o que é esse truque. Eu acabei de completar o truque da natureza do Mike, de adicionar nas temperaturas reais para cada série para esconder o declínio, ou seja, de uma forma deliberada, de uma forma objetiva, sem rodeios. Eles tinham a intenção de esconder o declínio de temperatura observado nos dados deles. E esse truque da natureza do Mike, que na verdade é esse Michael Mann, que é o pai do gráfico do taco de rock, que é um cara já completamente desacreditado no meio dos climatólogos sérios, esse truque era fazer o seguinte: a partir de um determinado momento, quando os dados estavam apontando para uma estabilização ou um resfriamento global, usar outras fontes de dados e fontes menos precisas, como o caso da dendrocronologia. Dendrocronologia é mais ou menos o seguinte: é você estudar a relação entre aumento e queda de temperatura conforme os anéis de algumas árvores. Algumas árvores, elas crescem em etapas anuais. E elas deixam registrado em anéis o ano e o que aconteceu nesse ano. Então, se determinado ano foi mais abundante em energia, esse anel daquele ano vai ser maior. Se foi um ano com mais sombra e com mais frio, esse anel vai ser mais fino. Então, se sabe mais ou menos, de uma forma muito aproximada, não muito aproximada, longe, não é nenhuma aproximação, de uma forma específica, que não é exata, a temperatura em cada ano, conforme o tamanho desses anéis. E eles usam esse tipo de tática para esconder os declínios de temperatura. Inclusive, tem aquele livro do James Dalrymple, em que ele faz uma brincadeira. Ele diz assim: como nós devemos saber que quando o cientista diz truque, ele não quer dizer enganar, mas usar um método completamente confiável e amplamente usado no meio científico. Quando ele diz esconder o declínio, ele não quer dizer ocultar ou esconder, mas está usando o termo declínio no português arcaico e muito usado cientificamente, que quer dizer agregar e filtrar a análise de uma forma completamente correta e justa. É engraçado essa parte do livro, eu recomendo o livro do James Dalrymple, ele está lá no meu grupo de leitura, no grupo de estudo do Patriota, e é isso. Antes de setembro daquele ano, em que eu acho que foi... os e-mails foram vazados em 2009, mas eles são de 2007. E em setembro de 2007, o Briefer, ele diz o seguinte: eu sei que há pressão para apresentar uma boa história quanto ao aparente imprecedente aquecimento em 1000 anos ou mais nos dados apresentados. Estão entendendo? Eles tinham a consciência de que eles estavam trabalhando para terceiros, para produzir dados falsos, com uma confiabilidade para macacos,
ok? Para cachorros domesticados engolirem e comprarem. É mais ou menos isso. Isso daí está claro nos e-mails do Climate Gate. E ele diz assim: mas na realidade a situação não é tão simples. Nós não temos muitos proxies, que seriam alternativas àqueles dados de desaquecimento global, que contemplem todas as datas, e naqueles que temos, há um monte de mudanças inesperadas que não confirmam um aquecimento recente. Então, eles tinham consciência de que eram vagabundos comprados trabalhando para terceiros para produzir dados falsos, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles tinham consciência de que o produto deles era um estudo mostrando que a temperatura estava crescendo. E 3, eles tinham consciência de que eles estavam usando manipulação de dados para criar essa ficção do aquecimento global. A solução do Mike. Qual é aquela solução do Mike? Isso daí está em um outro e-mail. Ele diz assim: eu estou perfeitamente confortável em manter a série do Keith no gráfico. O Keith, se eu não me engano, era aquele dendrocronologista, né? E eu posso perguntar ao Ian McAdam para adicionar isso ao gráfico que ele tem preparado. A chave é garantir que as séries estejam alinhadas verticalmente de uma forma razoável. Eu tenho usado o século XX inteiro, mas no caso do Keith, nós precisamos alinhar a primeira metade do século XX os valores médios correspondentes de outras séries, por causa do declínio visto no final do século XX. Estão entendendo? Eles tinham consciência de que a temperatura estava diminuindo, que o gás carbônico estava aumentando e que o gás carbônico, a produção do homem, não afeta a porra da temperatura global. E ainda vem esses retardados ambientalistas querendo vender essa ideia e impedir a produção, impedir a criação de trabalho e de emprego. Para quê? Para seguir dentro dessa estratégia de criar pobreza mesmo, de fazer com que as pessoas morram de fome, para ter menos comida, menos trabalho, para criar uma população fácil de controlar, para criar novos escravos. São os escravos do século XXI. Ok? Em outras palavras, os fraudadores mudavam de um modo para outro para garantir um resultado de aquecimento global. Em outros e-mails, eles manifestam a própria dúvida que eles tinham em relação a esse aquecimento global. Num desses e-mails, eles escrevem assim: o fato é que nós não podemos explicar a falta de aquecimento nesse momento. Os dados, seres publicados, seres de um sistema lá que eles usavam, em 2008, mostram que deveria haver mais aquecimento. Mas os dados estão com certeza errados. Nosso sistema de observação é inadequado. Olha só, eles tinham consciência de que estavam fraudando. E ainda assim, é um dos motivos que eu deixei de assinar a Veja, porque um jornalista vagabundo, durante a cobertura lá do Rio+20, publicou uma reportagem sobre essa questão do Climate Gate e disse assim: não, o IPCC, apesar disso, apesar de estar comprovado que é composto de um bocado de vagabundo que é comprado e que é produzido dado falso, é ainda a instituição mais respeitável de produção de dados sobre o meio ambiente. Aí eu pensei assim, se eu estou pagando uma revista para empregar um lixo, um jornalista incompetente que nem esse, eu prefiro cancelar a assinatura. Eu cancelei e eu estou muito feliz com isso. Quero deixar claro. Inclusive, recomendo, senhores, se assina qualquer dessa porcaria de esquerda, deixem de financiar esse lixo. Em outro e-mail, tem supressão de evidência. Se eu não me engano, o Paul, ele diz assim: você pode deletar todos os e-mails que você pode ter tido com Keith. Keith vai fazer o mesmo. Ele não está no momento. Pequena crise familiar. Você pode chamar o Gene para fazer o mesmo. Ou seja, eles começaram a apagar os e-mails que comprovavam que eles estavam fraudando as pesquisas. Tem um e-mail do
Ben Centers, que é uma fantasia de violência. Ele fala assim, na próxima vez que eu ver o Pat Michaels, que é um cético, pessoa que nem eu, eles não gostam de pessoas como eu, e eles gostariam de espancar-me. Isso no e-mail desse Ben Centers, ele diz assim, na próxima vez que eu ver Pat Michaels em um congresso científico, eu ficarei tentado a espancá-lo. Muito tentado. Em outro e-mail se mostra a tentativa de esconder o aquecimento global medieval. E nesse e-mail se diz o seguinte, Phil e eu recentemente submetemos um paper usando uma dúzia de registros que se encaixam nessa categoria, e muitos dos quais estão disponíveis até 2000 anos atrás. Eu acho que tentar adotar um time frame de 2000 anos, mais do que o usual de 1000 anos, agenda um bom ponto levantado mais cedo por Peck a respeito do mesmo, que seria bom tentar conter o aquecimento global medieval, mesmo que nós não tenhamos uma reconstrução da média hemisférica disponível para essa época. Ou seja, eles querem aumentar o time frame para quê? Para disfarçar aquele aquecimento global da Idade Média que vai mostrar que as temperaturas da Terra na Idade Média eram parecidas e até maiores do que a Terra está vendo nesse século. E isso, claro, né, se a Idade Média teve um aquecimento global, provavelmente foi por causa das indústrias da Idade Média. O pessoal da Idade Média eles gostavam de ter indústria, eles queimavam bastante combustível fóssil, né? Eles já tinham descoberto o petróleo, eles usavam muito carro, então aquele pessoal da Idade Média, eles causaram esse aquecimento global medieval. Olha só até que ponto chega a vagabundagem desse pessoal. E outra, bullying contra os céticos, eu não vou falar sobre isso porque tem pouco tempo de programa e eu ainda quero falar um pouquinho sobre conspirações. E o Phil Jones, sobre a Lei de Liberdade de Informações. Ele fala assim, os 2 M's têm estado na cola do CRU por anos. Quando ele fala os 2 M's, ele está se referindo a 2 climatologistas sérios chamados McIntyre e McKittrick. E ele fala assim, se eles souberem que há agora uma lei de liberdade de informações na Grã-Bretanha, eu acho que eu irei deletar o arquivo para não entregar para ninguém. Ou seja, ele estava dizendo no e-mail que iria deletar informações que dentro daquela lei era crime deletar essas informações. Então, ao mesmo tempo, ele diz que vai cometer um crime, para quê? Para não entregar a verdade de que os dados dele eram fraudados. Os dados usados pelo IPCC são fraudados, ok? Então, continuando. Assim, os truques de Mé para forjar o gráfico do taco de hóquei. Ele fez assim, o gráfico do taco de hóquei, eu já expliquei o que é, como o vagabundo que criou esse gráfico fez para criá-lo. Ele pegou os dados conforme qualquer um pegaria. Mas aí ele acrescentou preferencialmente as temperaturas de cidades que sofreram grande aumento populacional que gera um impacto local na temperatura. Ele excluiu as informações de temperatura mais acuradas captadas por satélites. Ele também não descartou anormalidades como as alterações bruscas do El Niño, principalmente quando causavam aumentos de temperatura. E tudo isso para fazer um gráfico falso que já é completamente desacreditado. Então, senhoras e senhores, esse foi o Climate Gate. Fiquem espertos. Esse negócio de aquecimento global, em primeiro lugar, é até certo ponto positivo, não justifica as intervenções na democracia, no processo de tomada de decisões políticas que está sendo tomado nesse momento, e é coisa de maluco, é coisa de bandido ambientalista. Então, fiquem ligados que depois da música eu irei falar um pouco sobre Clube de Roma, sobre conspiração, sobre os limites do crescimento, sobre participação de comunistas em ONGs ambientalistas. Enfim, eu vou deixar aí uma música mais curta para eu vou ter aí mais ou menos 12 minutos, eu acho que vai ser o suficiente. Então fiquem aí com a canção da engenharia.
Oscura sobrancelha em nossa história. Arma sempre presente, amor e guia todas as vitórias. Tome, herói secular, audaz na guerra ao enfrentar a morte. Na paz vocês trabalham sem cessar. Pioneira brava de um Brasil mais forte, o cabelo lendário da alma portuguesa, que a tropa ostenta desse lago velhacia. É o escudo de luz, é o brasão da grandeza e da glória, que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia, mas é o rio dos ouvidos, que inimigo, mantém sobre o seu corpo a frente. À frente para trás, de um perigo muitas vezes, vamos ao primeiro. Santa pandemia, trabalha e luta sua glória destruída. Combatendo no campo de batalha, as tradições de milagres caminham. O cabelo lendário da água portuguesa, que a tropa ostenta desse lago velhacia. Luta é o brasão de grandeza e da glória, sem fim. É isso aí, senhoras e senhores. Retornando ao Patriota Voz da Resistência, vamos falar um pouquinho de conspiração. Não teoria, de conspiração. Existem conspirações. É ilusão dizer que não há. Existem conspirações até fracas, até entre pessoas, até entre seres humanos comuns. Mas também existem conspirações maiores. A gente vê Foro de São Paulo. É o quê? Uma grande conspiração da esquerda, para aumentar posições políticas na América Latina e no mundo. Da mesma forma, os socialistas fabianos têm essa conspiração de transformar o mundo numa grande sociedade socialista. Isso daí acontece. E eu vou mostrar aqui como eu não tenho nenhum problema em dizer isso, apesar da palavra conspiração ser mal vista. Por quê? Porque eu tenho informações que as pessoas não sei por que não estudam, não pesquisam. Os próprios conspiradores, os próprios arquitetos desse plano para uma nova ordem mundial, eles afirmam isso nas organizações que eles fazem parte. Por exemplo, o Clube de Roma. O Clube de Roma foi fundado principalmente por dois babacas chamados Aurelio Peccei, que era um italiano, e Alexander King, que era, novamente, um britânico. E esse Clube de Roma já determina, desde o começo, quais são suas 4 crenças. Eles afirmam isso. Não é teoria. Eu não estou inventando. Eles dizem isso. Eles têm 4 crenças. O planeta está ficando perigosamente superpovoado. 2. Os recursos estão se esgotando rapidamente. 3. O crescimento econômico é um problema, não a solução. E 4. Ações urgentes devem ser tomadas. Tudo isso para quê? Para comprometer no processo democrático e permitir que esses vagabundos determinem. Quando eu digo esses vagabundos, não necessariamente no Clube de Roma, mas em todas as organizações que são controladas para que esse plano de socializar e comunizar o mundo dê certo. Acabar com o processo de decisão democrática para que eles determinem as políticas a serem tomadas e que no Brasil, por exemplo, tem efeitos muito negativos, na África tem efeitos muito negativos, em todo mundo tem efeitos muito negativos. Por exemplo, se agora esses doidos que querem acabar com fertilizantes industriais na agricultura brasileira, eles tiverem ressonância e as pessoas ouvirem esses retardados, ou seja, se no Brasil houver pessoas vagabundas e ignorantes para proibir os fertilizantes industriais, a nossa produção de alimento irá cair em mais da metade. O que isso significa? Fome, aumento do preço da comida, pessoas morrendo, e é exatamente isso que eles querem.
Os senhores notam que só esse caso da proibição de agrotóxico isso completa essas 4 crenças do Clube de Roma. O planeta está ficando perigosamente superpovoado. Se você acaba com um agrotóxico, vai ter menos comida. Com menos comida, a comida vai ficar mais cara. As pessoas pobres ou não vão ter comida ou vão ter que gastar mais dinheiro para se alimentar. Algumas pessoas não vão suportar isso e vão morrer. Então, vai ser eficiente do ponto de vista do Clube de Roma. 2. Os recursos estão se esgotando rapidamente. Ou seja, você poupa recursos industriais, ou seja, você vai parar de produzir um produto. Isso daí vai reservar aquele produto para, eu não sei, os interesses deles no futuro. Crescimento econômico é um problema, não a solução. Novamente, se você acaba com essa questão do uso de produtos fertilizantes industrializados, você acaba com uma indústria inteira no Brasil. Ou seja, você não tem crescimento e desenvolvimento econômico, você tem o contrário. Enfim, ações urgentes devem ser tomadas. Então, essas ações urgentes é o seguinte, quando tem, não precisa nem ser aprovado, quando tem um vagabundo só para levantar essa bandeira, eles já estão cumprindo com esse ideal do Clube de Roma. Mas vamos ver, tem outras conspirações aqui que são mais interessantes. Vamos ver. O primeiro editorial do The Ecologist foi na década de 70. Ele compara, se não me engano, logo no editorial, a raça humana com parasitas e doença. Ou seja, o senhor pense no seu filhinho ou na sua filhinha. Para esses vagabundos ambientalistas, e principalmente para o editorial do The Ecologist, eles são parasitas e doenças. Aí eu imagino assim, o vagabundo que assinava essa revista lê isso e não associa uma coisa com a outra, ou é retardado, ou tem uma mentalidade realmente doentia. Não tem uma outra explicação. Não é que eles são muito preocupados com a árvore. O cidadão que se preocupa tanto com a árvore, ao ponto de concordar, mesmo que seja teoricamente que a raça humana e, por consequência, seus filhos são parasitas, é um vagabundo, só isso. Mais do que isso, o Mikhail Gorbachev, que era ditador na União Soviética, as pessoas chamam ele de primeiro-ministro, presidente, coisa e tal, fingindo que a União Soviética, durante o governo dele, estava mais aberta, mas ele era o ditador da União Soviética. Ele criou, em 1991, a Fundação Gorbachev, que se chama Toward a New Civilization, ou seja, New World Order, nova civilização, nova ordem mundial. E em seguida ele criou a Cruz Verde Internacional, que tem 31 filiais mundo afora. Ele ajudou a criar o Earth Charter em 2000 com o Maurice Strong. Eu já vou falar sobre esse Earth Charter se eu tiver tempo. Agora, o que é importante nisso? Não só a relação de comunistas socialistas com o ambientalismo, como também a criação de ONGs controladas por eles. Mas esse vagabundo do Gorbachev também disse, um dos maiores perigos que surgiram é o ecológico. Hoje, mudanças climáticas globais, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, contaminação da atmosfera, destruição de florestas, etc., tudo ameaça a estabilidade do planeta. Eu acredito que uma nova ordem mundial, nossa, ele fala, nova ordem mundial, não será totalmente alcançada, a não ser que a ONU e seu Conselho de Segurança criem estruturas autorizadas a impor sanções e façam uso de outros meios de compulsão. Ou seja, é uma mentalidade autoritária para impor uma política ambientalista. No Brasil eles conseguiram com muito sucesso porque a população estava adormecida. Porque eu nasci muito tarde também, né? Porque eu também não estou vendo muita gente alertar para esse perigo. Mas eles não deixam de usar de meios compulsórios para atingir o objetivo deles. Então, continuando. Vamos ver. Assim, nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, tem um monumento chamado
Mandamentos da Geórgia, ou Pedra Guia da Geórgia, ou então em inglês, Georgia Guidestone, que tem seu primeiro mandamento. Ele tem novos 10 mandamentos. Claro, né? Você tem que substituir, como Marx queria, a moralidade judaico-cristã. Então é necessário criar uma nova moralidade, novos 10 mandamentos. Esses são os novos mandamentos. E o primeiro mandamento dessas pedras é o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em balanço perpétuo com a natureza. Ou seja, essa população que tem hoje, 7 bilhões de habitantes, eles querem que morra. Eles querem que mais da metade da população morra. Eles devem estar pesquisando, não sei, algum tipo de apocalipse zumbi, nem o trailer daquele filme World War Z. Para quê? Para exterminar a população global, ficar só 500 milhões de babacas vivendo da forma tosca que esses socialistas comunistas querem. Aí tem um outro vagabundo, Duque de Edinburgh, que ele escreveu assim: se eu fosse, assim, ele faz parte, se não me engano, do Clube de Roma e do Clube Bilderberg. Ele escreve assim: se eu fosse reencarnar, eu gostaria de voltar como um vírus mortal, para contribuir com algo que resolvesse a superpopulação. E eu disse tudo isso. Eu tinha umas coisas para falar, mas acho que eu falei bastante nesse programa. Foi um programa muito bom. E é o seguinte: eu gostaria que os senhores pensassem no nazismo e como o nazismo cresceu. O nazismo cresceu dizendo que eles iriam ser bonzinhos até com os inimigos, que eles eram pessoas civilizadas, que eles não iam maltratar ninguém, e ao mesmo tempo eles criavam leis para demonizar judeus, para maltratar seus inimigos, que nem, por exemplo, os vagabundos esquerdistas brasileiros. Eles dizem que amam a tudo e a todos, mas os seus membros, seus militantes, cospem em senhores, né? Os senhores sabem. Os seus militantes apoiam terroristas. Os seus militantes são terroristas, são bandidos que já mataram pessoas. E os seus militantes apoiam pessoas que roubam. Estão entendendo? E essa contradição que havia no crescimento do nazismo está acontecendo de novo hoje. As pessoas assimilam de uma forma, principalmente pessoas burras, esses retardados, essas pessoas que votam no PT e que ainda acham que o PT tem algum tipo de moralidade. Eles acham que se eles falarem que eles são pessoas de bem, já é o suficiente para eles serem pessoas de bem. Porque é muito mais fácil para uma pessoa nojenta, uma pessoa cheia de erro, cheia de problema, que não ama a própria família, que acha que o filho é um parasita, é muito mais fácil para eles fazerem, aliás, é muito mais fácil para eles dizerem que amam a natureza, é muito mais fácil para eles conversarem com uma planta, muito mais fácil para eles abraçarem uma árvore, do que fazerem uma revisão de sua ideologia, fazerem as pazes com sua família e seus filhos, amarem de fato o irmão, não criarem guerra de classe. É muito mais fácil assumir a posição de esquerda. Isso daí eu digo sem problema. É muito mais fácil ser de esquerda. Porque tu pode ser um nojento, um criminoso, um bandido. Basta você dizer que fala com samambaia e todos os seus pecados a moralidade imbecil da esquerda. Nós de direita somos o contrário. Nós nos esforçamos para ser boas pessoas. É muito mais difícil ser uma boa pessoa. Nós não dependemos de hipocrisia como eu abraço árvores, eu falo com a natureza, eu quero a preservação absoluta de toda a terra. E até absurdo como eu acho que o ser humano é um parasita. Nós não precisamos desse lixo de ideologia. Ok? Mas então o programa terminou. Semana que vem, 19h30, quinta-feira, novamente o Patriota. Muito obrigado por assistirem. Descansar, à vontade, liberdade de ação.